Eles disseram que ela era velha demais para cozinhar aos 67 anos. Agora ela administra uma padaria. Bem-vindo de volta e aproveite a história. A luz do sol entrava timidamente pelas frestas da persiana na cozinha de Fabiana, iluminando o pó que se acumulara sobre os eletrodomésticos, outrora reluzentes. 1 ano se passara desde que ela terminara seu último dia como professora de economia doméstica na Escola Estadual Antônio Vieira, em São Paulo. 40 anos dedicados a ensinar jovens a cozinhar, costurar e administrar um lar. Tudo encerrado, com um comunicado frio da diretoria e uma festa de despedida constrangedora. O relógio marcava 8 horas da manhã e Fabiana permanecia na cama, encarando o teto descascado. Para que levantar? Perguntava-se. Desde a morte de Antônio, seu marido, há 3 anos, a casa parecia grande demais, silenciosa demais. A aposentadoria forçada só piorou essa sensação. As palavras da jovem professora, que a substituíra, ainda ecoavam em sua mente. Agora a senhora pode relaxar e deixar a cozinha para quem tem ideias novas. Aquela frase, pronunciada com um sorriso condescendente durante a festa de despedida, havia penetrado fundo em seu coração. Fabiana acabou levantando, mais por hábito que por vontade. Passou pelo quarto vazio de Gabriel, seu filho mais velho que morava em Brasília e trabalhava para o governo. Passou pelo quarto de Laura, sua filha que fizera carreira em uma multinacional no Rio de Janeiro. Ambos ligavam ocasionalmente, sempre com pressa, sempre com desculpas para não visitar. Estou ocupado, mãe. O trabalho está intenso, mãe. Nas próximas férias eu vou, prometo. Promessas vazias que ecoavam na casa vazia. No corredor, as fotografias emolduradas contavam a história de uma família que já não existia da mesma forma. Fabiana tocou o rosto de Antônio em uma delas. O sorriso dele, eternizado por trás do vidro, parecia dizer: "Seja forte, meu amor." Mas como ser forte quando todos diziam que ela não servia mais para nada? Na cozinha, Fabiana abriu a geladeira quase vazia. Pegou uma xícara e preparou um café instantâneo. Nem para isso ela tinha mais ânimo. Fazer um café de verdade, daqueles que Antônio tanto apreciava. A cozinha, que já fora seu santuário, agora parecia um monumento à sua inutilidade. O telefone tocou, surpreendendo-a. Era Margarida, sua vizinha e amiga de décadas. "Fabiana, você vem para o clube de bridge hoje? Estamos sentindo sua falta." "Não estou me sentindo bem, Margarida." "Você diz isso há semanas. Precisa sair dessa casa, amiga." "Talvez na próxima semana." "Você disse isso na semana passada e na anterior." Fabiana desligou com uma desculpa qualquer. Não tinha energia para explicar que não via sentido. Em reuniões sociais, em jogos de cartas, em conversas sobre netos e viagens que as outras senhoras faziam. O que ela tinha para contar? Que passava os dias assistindo reprises de novelas antigas, que às vezes esquecia de almoçar porque cozinhar para si mesma parecia um desperdício de esforço? A tarde chegou sem que Fabiana percebesse a passagem do tempo. Estava sentada na poltrona da sala quando ouviu um barulho estranho vindo da cozinha. Levantou-se, alarmada, e encontrou água jorrando de um cano embaixo da pia. O pânico imediato a fez correr para o registro, fechando-o com força. A água já havia formado uma poça considerável no chão. Enquanto procurava panos para secar, a bagunça. Fabiana percebeu com horror que seu caderno de receitas estava sobre a bancada, parcialmente encharcado. Aquele caderno era seu tesouro mais precioso. Páginas e páginas de receitas escritas à mão, muitas delas herdadas de sua mãe e de sua avó Elisa. Gerações de segredos culinários ameaçados por um cano velho e negligenciado, assim como ela se sentia. Com cuidado quase religioso, pegou o caderno e começou a secar página por página, usando toalhas de papel.
À medida que folheava o caderno para certificar-se de que nenhuma página estava grudada na outra, seus olhos pousaram na caligrafia inconfundível de sua avó. A receita dos pães de canela que havia tornado a pequena padaria de seus avós. Famosa durante a década de 1930, quando São Paulo ainda se recuperava da crise do café. Algo despertou dentro de Fabiana. Uma memória, um aroma, uma sensação. Lembrou-se de sua avó Elisa trabalhando na antiga padaria, o avental sempre impecavelmente branco, apesar da farinha que voava por todo lado. Lembrou-se do cheiro inconfundível dos pães de canela saindo do forno. Sem pensar muito, Fabiana verificou sua despensa. Ainda tinha os ingredientes básicos. Faltava só a canela fresca, mas havia um potinho antigo que talvez ainda servisse. Como em transe, começou a separar farinha, açúcar, fermento. Seus movimentos, a princípio hesitantes, foram ganhando confiança. A massa começou a tomar forma sob seus dedos experientes. Enquanto amassava, algo aconteceu. As lágrimas que Fabiana reprimira por tanto tempo começaram a cair silenciosamente, misturando-se à massa. Chorou pela aposentadoria forçada, pelo marido ausente, pelos filhos distantes, pela vida que parecia ter acabado aos 67 anos. Mas suas mãos não pararam. Continuaram trabalhando a massa como se tivessem vida própria. 3 horas depois, o aroma de canela e açúcar caramelizado preenchia toda a casa. Os pãezinhos dourados e perfumados esfriavam sobre a grade. Fabiana olhou para suas criações com um misto de surpresa e orgulho. Havia esquecido como era bom. Criar algo com as próprias mãos, como era satisfatório ver os resultados de seu trabalho. Quando Margarida apareceu à sua porta naquela noite, preocupada com o telefonema interrompido mais cedo, encontrou uma Fabiana diferente, ainda abatida, ainda triste, mas com uma pequena luz nos olhos que não estava lá antes. Trouxe um vinho para animá-la, disse Margarida, erguendo uma garrafa. E eu tenho pães de canela, respondeu Fabiana, surpreendendo a si mesma com o tom quase alegre. As duas amigas sentaram-se à mesa da cozinha, compartilhando vinho e pães ainda mornos. Margarida ficou em silêncio após a primeira mordida, os olhos arregalados. Fabiana, isso é extraordinário, disse finalmente pegando outro pedaço. Onde você comprou? Eu fiz. É a receita da minha avó. Você deveria vender isso. Sério. Fabiana riu. Um som estranho depois de tanto tempo. Não seja boba. Quem iria querer comprar pães feitos por uma velha professora aposentada? Margarida não respondeu, mas seu olhar dizia tudo. No dia seguinte, Margarida apareceu novamente, desta vez com uma notícia. O Centro Comunitário está organizando um evento para arrecadar fundos para o abrigo de idosos. Precisam de doações de comida para vender. Fabiana olhou para a amiga desconfiada. E você vai fazer seus pães de canela. Não foi um pedido. Margarida já havia se comprometido em seu nome, e Fabiana não teve coragem de negar. Durante os 3 dias seguintes, Fabiana se viu novamente imersa em farinha e manteiga. Fez 4 fornadas de pães de canela, experimentando pequenas variações na receita original. O processo era terapêutico. Amassar, sovar, enrolar, assar. Cada movimento a reconectava com seu passado, com sua essência. No dia do evento, Fabiana levou suas criações em cestas forradas com panos brancos, exatamente como sua avó fazia. Montou uma pequena mesa no canto do salão, sentindo-se deslocada entre os outros voluntários, todos, aparentemente, com um propósito na vida que ela havia perdido. Nas primeiras horas, poucas pessoas se aproximaram. Fabiana observava os outros. Estandes, jovens vendendo cupcakes coloridos, doces elaborados, pães artesanais com nomes franceses que ela mal conseguia pronunciar. Seu estande parecia antiquado em comparação com seus simples pães de canela em cestas de vime. Foi
pouco depois do meio-dia que tudo mudou. Uma senhora idosa parou diante de sua mesa, olhando curiosamente para os pães. Comprou um, mordeu-o ainda ali, e seus olhos se encheram de lágrimas. Isso me lembra da padaria da Dona Elisa, disse a senhora. Minha mãe me levava lá quando eu era criança. Nunca encontrei nada parecido depois que fechou. Fabiana ficou boquiaberta. Dona Elisa era minha avó. A notícia se espalhou rapidamente. Em 1 hora, havia uma fila diante de sua mesa. Pessoas mais velhas relembravam a antiga padaria, enquanto os mais jovens eram atraídos pela curiosidade. Seus pães acabaram antes das 2 da tarde, e muitos clientes foram embora desapontados por não terem conseguido provar. Entre os visitantes estava Carlos, um jornalista local que cobria o evento para o pequeno jornal do bairro. Intrigado com a inesperada popularidade dos pães de Fabiana, ele a entrevistou brevemente, anotando sua história com interesse genuíno. A professora aposentada com mágica no rolo de massa foi o título da pequena reportagem publicada 2 dias depois. Fabiana recortou o artigo, sentindo uma mistura de embaraço e orgulho. Era bobagem, é claro, mas era a primeira coisa positiva que acontecia em sua vida em muito tempo. O que Fabiana não sabia é que a alguns quilômetros dali, um homem chamado Henrique lia o mesmo artigo com interesse profissional. Henrique era um pequeno investidor que vinha tentando revitalizar uma área decadente do centro da cidade, comprando imóveis antigos e alugando-os para novos negócios. Um de seus imóveis, uma loja desocupada há quase 1 ano, parecia perfeito para uma padaria artesanal. A visita de Henrique pegou Fabiana completamente desprevenida. Estava regando as plantas do pequeno jardim da frente quando um carro estacionou, e um homem de meia idade, vestindo terno impecável, aproximou-se com um sorriso comercial. Senhora Fabiana Moreira, sou Henrique Dantas, li sobre seus pães de canela e gostaria de fazer uma proposta de negócios. Henrique foi direto ao ponto. Oferecia a Fabiana a oportunidade de abrir uma padaria em um de seus imóveis no centro, com um período de teste de 6 meses. Se o negócio prosperasse, negociariam um acordo de longo prazo. O aluguel seria reduzido nos primeiros meses, mas Fabiana precisaria arcar com os custos de reforma e equipamentos. Mas eu não sei nada sobre administrar um negócio, protestou. Fabiana, a senhora sabe cozinhar, o resto se aprende, respondeu Henrique, entregando-lhe seu cartão. Pense no assunto. Fabiana ficou paralisada no jardim muito tempo depois que Henrique partiu. A ideia era absurda. Ela, aos 67 anos, começando um novo negócio? Era loucura, ou não. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. A proposta de Henrique perseguiu Fabiana durante os dias seguintes. Ela se pegava acordando, no meio da noite, a mente fervilhando de possibilidades. Compartilhou a ideia com Margarida, que reagiu com entusiasmo excessivo. É o destino, Fabiana. E com seus filhos, durante a chamada de vídeo semanal. A reação de Gabriel e Laura foi exatamente o que ela temia. Mãe, você está louca! Abrir um negócio aos 67 anos? Exclamou Gabriel, ajustando a gravata mesmo sendo domingo. É extremamente arriscado, mãe, concordou Laura, sempre a executiva prática. Você não tem experiência em negócios. Deveria focar em hobbies seguros, apropriados para a sua idade. Como tricotar ou assistir TV o dia todo? Fabiana não conseguiu conter a amargura em sua voz. Não foi isso que eu quis dizer. Laura parecia genuinamente magoada. Mas usar suas economias da aposentadoria em um negócio com grandes chances de fracassar não é sensato. O que você sabe sobre minha vida, Laura? Você mal me visita uma vez por ano. A chamada terminou em clima de tensão.
Fabiana desligou o computador com as mãos trêmulas, dividida entre a mágoa e a dúvida. Talvez seus filhos estivessem certos. Talvez fosse apenas uma velha tola tentando provar algo que não precisava ser provado. Na manhã seguinte, enquanto reorganizava seu caderno de receitas, agora completamente restaurado, Fabiana encontrou um envelope dobrado entre as páginas. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Ela mesma aos 10 anos, ajudando sua avó na padaria. Atrás da foto, a caligrafia inconfundível de Elisa. Para minha Fabiana que faz pães com o coração. Um dia, esta padaria será sua. A promessa nunca cumprida. A padaria acabou fechando quando Fabiana ainda era adolescente, após a morte do avô. Sua avó vendeu o imóvel para ajudar a pagar os estudos de Fabiana, que se tornou professora, em vez de padeira. Algo se solidificou dentro dela naquele momento. Uma decisão já tomada em seu subconsciente, apenas aguardando o catalisador certo. Fabiana pegou o telefone e discou o número no cartão de Henrique. Senhor Dantas, aqui é Fabiana Moreira. Eu aceito sua proposta. Os 2 meses seguintes foram um turbilhão. Fabiana retirou parte considerável de suas economias da aposentadoria para financiar a reforma da pequena loja. O espaço, embora bem localizado, estava em condições deploráveis após um ano desocupado. Paredes descascadas, piso rachado, instalações elétricas precárias. Henrique, para surpresa de Fabiana, mostrou-se generoso com os conselhos e contatos. Indicou um eletricista confiável, ajudou a negociar preços com fornecedores de equipamentos usados em bom estado. Ainda assim, o dinheiro de Fabiana derretia com uma velocidade alarmante. Gabriel e Laura, ainda resistentes à ideia, mantinham-se distantes. As ligações semanais tornaram-se tensas e curtas. É sua vida, mãe. Só espero que não se arrependa. Foi o máximo de apoio que Gabriel conseguiu oferecer. Durante a reforma, uma descoberta extraordinária. Ao remover o papel de parede antigo de uma das paredes laterais, os trabalhadores revelaram um mural parcialmente preservado dos anos 1950. Fabiana reconheceu imediatamente. Era o mural que decorava a padaria de seus avós, com ilustrações de camponeses colhendo trigo e padeiros trabalhando. Isso não pode ser coincidência, murmurou Fabiana, tocando as imagens desbotadas com dedos trêmulos. O trabalhador que removera o papel olhou para ela, confuso. A senhora quer que a gente cubra com tinta? Não, quero restaurá-lo. Com a ajuda de um restaurador de arte aposentado que Margarida conhecia, o mural foi cuidadosamente recuperado. Fabiana descobriu, através de registros antigos da prefeitura, que aquele era realmente o mesmo imóvel onde funcionara a padaria de seus avós, embora múltiplas reformas, ao longo das décadas, o tivessem tornado irreconhecível. Padaria Herança da Fabiana foi o nome escolhido para o estabelecimento. O letreiro simples, em tons de azul e dourado, foi instalado sobre a fachada recém-pintada. No interior, o mural restaurado tornou-se o ponto focal da área dos clientes, complementado por algumas fotografias antigas da padaria original e de sua avó. O dia da inauguração chegou em uma ensolarada manhã de sábado. Fabiana acordou antes do amanhecer, um misto de ansiedade e excitação tornando o sono impossível. Na nova cozinha da padaria, impecavelmente limpa e organizada, ela preparou 3 tipos diferentes de pães, incluindo, é claro, os famosos pães de canela. Às 9 horas, as portas abriram. Fabiana aguardou, o coração martelando atrás do balcão reluzente. Margarida estava ao seu lado, servindo como caixa improvisada. Os minutos se arrastaram. Ninguém entrou. Por volta das 10 horas, alguns, e curiosos, finalmente apareceram, principalmente moradores locais, intrigados com o novo estabelecimento. Compraram alguns pães, elogiaram o sabor,
mas claramente não estavam impressionados o suficiente para prometer retornar. Ao meio-dia, Fabiana viu Henrique parado do outro lado da rua, observando o movimento ou a falta dele, com expressão neutra. Ele não entrou, apenas acenou brevemente antes de partir. O resto do dia seguiu no mesmo ritmo desanimador. No final da tarde, quando Fabiana fechou as portas, mais da metade dos pães permanecia intocada nas prateleiras. "Não desanime", disse Margarida, ajudando a limpar. "Todo negócio novo precisa de tempo." Mas o padrão se repetiu nos dias seguintes. A localização, que parecia tão promissora, revelou-se problemática. A rua tinha pouco movimento de pedestres, apesar de estar no centro. Os poucos clientes regulares eram insuficientes para cobrir os custos. Após 3 semanas de resultados medíocres, Henrique apareceu na padaria no final da tarde, quando Fabiana limpava as formas usadas. "Como estão as coisas, dona Fabiana?" perguntou, embora ambos soubessem a resposta. "Vão melhorar", respondeu ela com uma confiança que não sentia. Henrique suspirou, recostando-se no balcão. "Dona Fabiana, não quero ser pessimista, mas tenho alguma experiência nesse ramo. Seu produto é excelente, mas talvez esteja desatualizado para o gosto atual." A palavra atingiu Fabiana como um soco, desatualizada. A mesma palavra que a diretora da escola usara para justificar o corte do programa de economia doméstica. "O que sugere então?" perguntou, a voz tensa. "Talvez seja a hora de modernizar um pouco, fazer produtos mais instagramáveis. Sabe o que é Instagram?" Fabiana assentiu rigidamente. Não era tão desconectada assim. "Posso indicar uma consultora, uma jovem que já ajudou outros estabelecimentos aqui na região. Ela poderia modernizar seu menu, suas estratégias de marketing." Fabiana quis recusar imediatamente a ideia de alguém, especialmente alguém jovem, dizendo-lhe como fazer seus pães era profundamente ofensiva. Mas o fantasma do fracasso era ainda mais assustador. Faltavam 4 meses para o final do período de teste, e suas economias estavam se esgotando rapidamente. "Está bem", concordou finalmente, as palavras amargas em sua boca. "Mande essa consultora." Clara chegou como um furacão colorido em uma manhã de terça-feira. 20 e poucos anos, cabelo azul, múltiplos piercings e uma energia quase agressiva que contrastava com o ambiente tranquilo da padaria. Sem cerimônias, informou a Fabiana que havia sido contratada para atualizar esse lugar. Os primeiros dias foram um pesadelo. Clara criticou praticamente tudo, da decoração retrô demais aos produtos antiquados. Sugeriu adicionar corantes artificiais aos pães para torná-los mais coloridos, usar farinhas alternativas da moda, criar versões miniatura para degustação instagramável. "Minhas receitas usam ingredientes naturais", protestou Fabiana, quando Clara sugeriu um atalho para fazer a massa crescer mais rapidamente. "Esse é exatamente o problema", rebateu Clara, rolando os olhos. "Natural é lento, lento é caro, caro sem glamour não vende." As discussões na cozinha tornaram-se tão acaloradas que os poucos clientes regulares começaram a comentar, alguns até achando graça no conflito geracional. "A Guerra das Padeiras", chamava seu Joaquim, um aposentado que vinha todas as manhãs para seu café. Fabiana sentia-se cada vez mais deslocada em sua própria padaria. Clara havia assumido as redes sociais do negócio, tirando fotos de tudo, reorganizando a vitrine constantemente, convidando influenciadores locais para visitas gratuitas. O movimento até havia aumentado um pouco, mas Fabiana se perguntava se aquele ainda era seu sonho ou se havia se transformado no pesadelo de outra pessoa. A tensão atingiu o ápice numa quinta-feira chuvosa. Clara havia insistido para que experimentassem uma nova receita de pão galáctico, essencialmente massa comum com corante alimentício roxo e açúcar colorido polvilhado por cima. Fabiana cedeu,
exausta de discutir. Mas quando viu o resultado final na vitrine, algo se quebrou dentro dela. Foi para o pequeno escritório nos fundos da padaria e, pela primeira vez em semanas, chorou abertamente. Segurava uma fotografia emoldurada de sua avó em frente à padaria original, sentindo que havia traído seu legado, sua memória. Não percebeu quando a porta se abriu e Clara entrou, parando abruptamente ao vê-la naquele estado. Eu vim pegar mais guardanapos, murmurou a jovem, claramente desconfortável. Fabiana tentou se recompor, enxugando as lágrimas apressadamente. Estão na primeira gaveta, respondeu, a voz embargada. Clara não se moveu. Seus olhos estavam fixos na fotografia nas mãos de Fabiana. É minha avó, explicou Fabiana, não sabendo por que se importava em dizer aquilo. Ela tinha numa padaria, sabe? Bem aqui, neste mesmo lugar, só que há 70 anos atrás. Você teve sorte, disse Clara subitamente, a voz desprovida da habitual arrogância. Eu nunca conheci meus avós. Algo na sinceridade daquelas palavras fez Fabiana olhar realmente para Clara pela primeira vez. Não para a consultora irritante, mas para a jovem por trás da fachada confiante. Como aprendeu a cozinhar? Perguntou Fabiana. Clara deu de ombros. YouTube, principalmente. Alguns cursos online. Nunca teve alguém para te ensinar pessoalmente? E minha mãe trabalha em 2 empregos desde que me lembro. Não tinha tempo para essas coisas. O silêncio que seguiu foi diferente dos anteriores, não carregado de tensão, mas de uma compreensão mútua nascente. Quer aprender a fazer pão de verdade? Perguntou Fabiana finalmente. Do jeito antigo, sem pressa? Clara hesitou, então assentiu lentamente. Posso filmar para o Instagram? Fabiana riu, surpreendendo a si mesma. Podemos negociar isso. Algo mudou naquela tarde chuvosa. Enquanto ensinava Clara a sentir a massa com as mãos, a julgar o ponto certo, sem precisar de um cronômetro, Fabiana reencontrou parte da alegria que a levara a abrir a padaria. E Clara, por trás da fachada hipster, revelou-se uma aprendiz ávida, fazendo perguntas surpreendentemente perspicazes sobre fermentação e desenvolvimento de glúten. Você entende mais de ciência por trás da panificação do que eu, admitiu Fabiana. E você sabe mais sobre como fazer um pão ter alma, respondeu Clara sem ironia. Nos dias seguintes, uma parceria improvável começou a se formar. Clara continua a modernizar o marketing da padaria, mas com uma nova abordagem. Em vez de tentar transformar os produtos de Fabiana em algo que não eram, ela começou a valorizar justamente o que os tornava especiais. A tradição, a autenticidade, as técnicas passadas de geração em geração. Juntas, criaram uma campanha nas redes sociais chamada Assando através do Tempo, pequenos vídeos onde Fabiana compartilhava a significância histórica por trás de cada receita, enquanto demonstrava técnicas transmitidas através de gerações. O momento viral aconteceu de forma inesperada. Enquanto lutava com uma massa particularmente difícil, Fabiana deixou escapar alguns palavrões coloridos que Clara acidentalmente deixou no vídeo final. Aquele momento autêntico repercutiu entre os espectadores e a vovó padeira que xinga. Tornou-se uma sensação da internet local. Os pedidos começaram a aumentar, primeiro lentamente, depois em um ritmo que as pegou desprevenidas. De repente, a pequena operação estava sobrecarregada. Fabiana precisou contratar uma jovem do bairro para ajudar no atendimento, enquanto ela e Clara se revezavam na cozinha praticamente 24 horas por dia. Precisamos expandir, declarou Clara após um dia particularmente exaustivo, quando tiveram que recusar pedidos pela primeira vez. Não temos capital para isso, respondeu Fabiana, massageando os pulsos doloridos. O que ela não mencionou
Foi o outro problema que estava enfrentando silenciosamente. Sua artrite, adormecida por anos, havia voltado com força total. O trabalho repetitivo de amassar e sovar diariamente estava cobrando seu preço. Algumas manhãs, Fabiana mal conseguia fechar as mãos em punho, precisando de quase 1 hora de exercícios lentos para recuperar a mobilidade mínima. Está acontecendo alguma coisa que não está me contando? Perguntou Clara certa manhã, observando como Fabiana evitava usar a mão direita. Só cansaço, mentiu Fabiana. O último que precisava era parecer fraca, incapaz, velha. Mas na semana seguinte, a crise veio de forma devastadora. Fabiana acordou com as articulações tão inflamadas que não conseguiu se levantar da cama. Ligou para Clara em pânico. Não posso ir hoje. Você consegue dar conta sozinha? Claro, respondeu Clara, a voz tranquilizadora. Descanse. O que deveria ser apenas um dia tornou-se uma semana. O médico foi claro. Fabiana havia sobrecarregado as articulações de forma severa. Precisaria de repouso, medicação e possivelmente fisioterapia. Nada de amassar pão por pelo menos 3 semanas. O que farei com a padaria? Lamentou Fabiana, vendo seu sonho desmoronar pela segunda vez. Clara tentou manter as coisas funcionando, usando as receitas de Fabiana, mas sozinha não conseguia dar conta da produção necessária. Os pedidos se acumulavam, clientes ficavam desapontados, as críticas online começaram a aparecer. O golpe final veio quando a prefeitura encomendou 100 pães especiais para o aniversário do prefeito. Uma oportunidade de ouro para a padaria ganhar visibilidade em alto nível. A data da entrega era em 5 dias e Clara estava em pânico. Não conseguiremos atender esse pedido, admitiu para Fabiana, durante uma visita à casa da padeira. Nem com você saudável conseguiríamos produzir tudo isso sozinhas. Foi quando Clara tomou uma decisão desesperada. Sem consultar Fabiana, ela telefonou para Laura, a filha executiva, com quem havia conversado brevemente quando ligou para dar notícias para a mãe. Sua mãe precisa de ajuda, disse simplesmente. É uma emergência profissional, não de saúde. Laura, relutante e visivelmente irritada por ter que reorganizar sua agenda lotada, chegou a São Paulo na noite seguinte, apenas para o final de semana, como fez questão de enfatizar. O reencontro entre mãe e filha foi tenso. Laura criticou Fabiana por não ter sido honesta sobre a artrite, por ter se metido em uma empreitada tão exigente fisicamente aos 67 anos, por não ter feito um plano de contingência. Estou aqui para ajudar, não para dar sermão. Corrigiu-se. Laura, vendo a expressão magoada no rosto da mãe. Então qual é o plano? Milde Fabiana explicou sobre o pedido da prefeitura. Uma oportunidade única que poderia estabelecer a reputação da padaria em definitivo, mas que parecia impossível de atender nas circunstâncias atuais. Bem, só há uma solução, não? Disse Laura, já desabotoando os punhos da camisa social. Você me ensina e eu faço. Fabiana olhou para a filha com surpresa. Laura, a executiva metódica que passava mais tempo em aeroportos que em cozinhas, oferecendo-se para amassar pão? Você não sabe nem fritar um ovo direito, observou Fabiana. Laura sorriu pela primeira vez desde que chegara. Verdade. Mas sei seguir instruções à risca e tenho 2 mãos funcionais, o que é mais do que você pode dizer no momento. Na manhã seguinte, a pequena cozinha da padaria testemunhou uma cena inusitada. Laura, ainda em roupas caras, mas agora protegidas por um avental, aprendendo a sovar massa sob a orientação de Fabiana, que demonstrava os movimentos no ar com as mãos doloridas. Clara circulava entre ambas, filmando discretamente e adicionando suas próprias dicas técnicas. O primeiro lote de pães foi um desastre. O segundo, apenas medíocre. Mas no terceiro, algo começou a mudar. Laura, sempre a perfeccionista, captou
A técnica com surpreendente rapidez. É como negociar com investidores, comentou ela, enrolando habilmente um pão de canela. Precisa saber exatamente quando pressionar e quando recuar. Fabiana observou a filha com uma perspectiva totalmente nova. Havia julgado Laura por estar distante, por priorizar sua carreira, por não se encaixar no molde de filha que imaginara. Mas agora via uma mulher competente, determinada, capaz de aprender novas habilidades quando necessário. Por sua vez, Laura estava descobrindo um lado da mãe que nunca apreciara completamente. Sempre vira Fabiana como apenas uma professora, uma dona de casa, alguém cujas habilidades pertenciam a um mundo que Laura deliberadamente deixara para trás. Agora, observando o respeito com que Clara tratava os ensinamentos de Fabiana, percebendo a precisão técnica por trás de cada receita aparentemente simples, Laura começou a entender que havia subestimado gravemente a mãe. Com o passar dos dias, uma estranha harmonia se estabeleceu entre as três mulheres. Fabiana supervisionava e ajustava receitas. Laura executava a parte física da produção. E Clara coordenava o marketing e as entregas, além de ajudar na produção quando necessário. O pedido da prefeitura foi entregue com perfeição. O prefeito pessoalmente telefonou para agradecer e elogiar os pães, prometendo recomendar a padaria aos seus contatos. Só vim para o final de semana, lembrou Laura na sexta-feira seguinte, enquanto as três compartilhavam uma garrafa de vinho após o expediente. Já se passaram 2 semanas, respondeu Fabiana. Laura mexeu no vinho, pensativa. Tirei férias. Tinha 3 meses acumulados mesmo. O que Laura não mencionou foi a série de e-mails trocados com seu chefe, negociando uma licença prolongada, ou as chamadas noturnas com seu assistente, reorganizando projetos, delegando responsabilidades. Também não mencionou como, pela primeira vez em anos, não sentia falta da agitação corporativa, do prestígio, da competição constante. O negócio finalmente começava a dar sinais de estabilidade financeira. A parceria peculiar funcionava. Os vídeos, assando através do tempo, haviam criado uma comunidade virtual fiel, com pessoas compartilhando suas próprias tentativas de reproduzir as receitas tradicionais. A vovó padeira Quixinga tornara-se uma celebridade local. Foi então que o golpe veio. Uma rede nacional de padarias anunciou planos de abrir uma filial exatamente do outro lado da rua, oferecendo produtos estilo caseiro a preços muito inferiores. Eles vão nos esmagar, concluiu Fabiana, após analisar o folheto promocional da concorrente. Como podemos competir com uma rede que compra ingredientes em escala industrial? Henrique, que havia se mantido distante durante a recente melhora dos negócios, apareceu na padaria na manhã seguinte com uma proposta. Posso encontrar um comprador para vocês, ofereceu. A marca já tem algum valor. Vocês poderiam vender antes que a concorrência se estabeleça. A sugestão era tentadora sob uma perspectiva puramente comercial. Vender agora significaria um pequeno lucro, em vez do provável prejuízo se tentassem competir com a rede. Precisamos pensar, respondeu Fabiana, olhando para Laura e Clara. Naquela noite, as três discutiram as opções em torno da mesa da cozinha na casa de Fabiana. Não posso deixar que a história se repita, disse Fabiana, a voz embargada. Minha avó teve que vender a padaria original. Não quero fazer o mesmo. Sentimentalismo não paga contas, mãe, respondeu Laura, mas sem a dureza habitual em sua voz. Ela também se sentia estranhamente ligada à padaria agora. E se mudarmos de abordagem? Sugeriu Clara, os olhos brilhando com aquela intensidade que Fabiana já reconhecia como prenúncio de uma ideia. E se, em vez de competirmos com preços, destacarmos o que eles nunca poderão oferecer? Que seria? Conhecimento, experiência, conexão. Da mente fértil de Clara, nasceu a ideia do Festival de Alimentos Tradicionais,
um evento comunitário celebrando receitas passadas através de gerações, com a padaria de Fabiana como ponto central. Clara ativou sua rede de contatos nas redes sociais. Laura usou suas habilidades organizacionais para estruturar o evento e garantir permissões junto à prefeitura. E Fabiana mobilizou outros comerciantes locais, muitos deles também ameaçados pela chegada de grandes redes. A comunidade respondeu com entusiasmo surpreendente. Imigrantes locais se ofereceram para compartilhar receitas de seus países de origem, idosos trouxeram cadernos manuscritos com receitas quase esquecidas, jovens chefes mostraram-se interessados em aprender técnicas tradicionais. Na semana anterior ao festival, porém, o ritmo frenético cobrou seu preço. Fabiana desmaiou na cozinha da padaria após 14 horas ininterruptas de trabalho, preparando itens especiais para o evento. Desidratação e exaustão, diagnosticou o médico no pronto-socorro. Ela precisa de descanso absoluto. Durante os 3 dias em que ficou de cama, forçada a descansar, sob a supervisão rigorosa de Laura, Fabiana contemplou seriamente fechar a padaria. Talvez meus filhos estivessem certos desde o início, confessou a Margarida, que viera visitá-la. Talvez eu seja velha demais para isso. Você já percebeu que sua filha não está mais falando em voltar para o Rio? Observou Margarida. E que aquela menina de cabelo azul olha para você, como se você fosse algum tipo de divindade da culinária. Fabiana não respondeu, mas as palavras de Margarida plantaram uma semente. Na manhã em que finalmente teve permissão para levantar-se, Fabiana encontrou Laura e Clara na cozinha de sua casa, cercadas de planilhas, cronogramas e amostras de rótulos. "O que é tudo isso?" perguntou. "Um plano", respondeu Laura simplesmente, "para reestruturar o negócio." Laura apresentou sua proposta. Ela cuidaria das operações comerciais enquanto Fabiana focaria no que fazia melhor: criar receitas e ensinar. Clara sugeriu expandir para aulas de culinária para todas as idades, compartilhando o conhecimento de Fabiana. "Como uma escola?" perguntou Fabiana, surpresa. "Como um centro de preservação culinária", corrigiu Clara. "Um lugar onde técnicas tradicionais são valorizadas e transmitidas." "Você entraria como sócia?" Fabiana perguntou à filha confusa. Laura hesitou. "Na verdade, estou considerando uma mudança de carreira." As palavras pairaram no ar, carregadas de implicações. Laura, a executiva ambiciosa que construir a sua atividade em o sucesso corporativo, esperando largar tudo por uma padaria familiar. Você odeia cozinhar, lembra Fabiana? Organizar, planejar. Respondeu Laura. "E esta padaria precisa de alguém com essas habilidades, tanto quanto precisa de suas receitas." O Festival de Alimentos Tradicionais foi um sucesso retumbante. A pequena rua no centro transformou-se em uma celebração vibrante de aromas, sabores e histórias. A padaria de Fabiana, com seu mural restaurado e suas receitas centenárias, tornou-se o coração pulsante do evento. 3 gerações de mulheres trabalharam lado a lado durante o festival. Fabiana ensinando, Laura coordenando, Clara promovendo. A harmonia entre elas não passou despercebida aos clientes, que frequentemente comentavam como era bonito ver avó, mãe e filha trabalhando juntas. "Ela não é minha neta", corrigia Fabiana automaticamente, antes de parar e olhar para Clara com uma expressão pensativa. Talvez não por sangue, mas de muitas outras formas, não era exatamente isso que Clara havia se tornado. A grande surpresa veio no segundo dia do festival, quando Gabriel, o filho de Fabiana, apareceu inesperadamente. Trazia consigo Rogério, seu filho de 19 anos que Fabiana raramente via. "Rogério está cursando gastronomia", explicou Gabriel, parecendo estranhamente envergonhado. "Ele viu os vídeos da padaria e insistiu em vir."
Rogério, um jovem alto com o mesmo queixo teimoso de Fabiana, parecia igualmente desconfortável. Seus pães de fermentação natural são impressionantes, vovó, disse ele finalmente, usando um vocabulário técnico que surpreendeu Fabiana. Queria aprender sua técnica. Achei que você estudasse gastronomia molecular ou algo assim, respondeu Fabiana, lembrando-se vagamente de conversas anteriores onde o neto descrevera pratos futuristas envolvendo espumas e géis. Estou redescobrindo as raízes, respondeu Rogério. Na faculdade, só se fala em voltar aos métodos tradicionais, a fermentação lenta, ingredientes locais. O pedido tímido de Rogério para estagiar na padaria durante as férias de verão foi o presente mais precioso que Fabiana recebeu naquele dia. Você já passou por um momento de reinvenção na vida como Fabiana? Ou conhece alguém que teve que recomeçar depois dos 60 anos? Conte sua história nos comentários. Conforme o festival chegava ao fim, uma multidão se reuniu em frente à padaria para o encerramento oficial. O prefeito fez um breve discurso sobre a importância dos negócios familiares e da preservação cultural. Jornalistas locais tiravam fotos. Num canto, Henrique observava com expressão calculista. Após o encerramento, quando a multidão começou a se dispersar, Henrique aproximou-se de Fabiana com um sorriso comercial. "Impressionante o que vocês conseguiram aqui", comentou. "O período de teste de 6 meses está quase no fim. Precisamos discutir o futuro." Fabiana assentiu tensa. Este era o momento que temera, quando o investidor, percebendo o sucesso do negócio, aumentaria drasticamente o aluguel ou imporia condições desfavoráveis. "Que tal um café amanhã cedo?", sugeriu Henrique. "Tenho algumas propostas interessantes." Quando Fabiana compartilhou a conversa com Laura e Clara, a preocupação foi unânime. "Ele percebeu que temos algo valioso aqui", observou Laura. "Vai querer uma fatia maior. Ou nos expulsar e trazer alguém com mais capital", acrescentou Clara. Naquela noite, Fabiana dormiu mal, atormentada por pesadelos onde perdia a padaria, onde via o mural de sua avó sendo novamente coberto, onde era mais uma vez descartada por ser velha demais, desatualizada demais. Na manhã seguinte, Laura surpreendeu Fabiana ao anunciar que a acompanharia à reunião. "Não precisa", protestou Fabiana. "Precisa sim", insistiu Laura. "Sou melhor negociadora que você." O café escolhido por Henrique era elegante e formal. O tipo de lugar onde executivos fecham negócios sobre cappuccinos caros. Henrique já os aguardava, pastas organizadas sobre a mesa. "Senhorita Laura não esperava vê-la", comentou ele, claramente desconcertado. "Estou cuidando dos interesses comerciais da minha mãe agora", respondeu Laura com o tom preciso que usava em reuniões de conselho. Henrique começou com um resumo do que considerava o impressionante sucesso da padaria, atribuindo grande parte desse sucesso à sua própria visão ao oferecer o espaço. Então, como previsto, revelou suas novas condições, um aumento de 70% no aluguel e uma participação de 15% nas receitas brutas, como compensação pelo risco inicial que assumi, explicou ele. Laura ouviu atentamente, sem demonstrar reação. Quando Henrique terminou, ela abriu sua própria pasta e empurrou um documento em sua direção. "Esta é uma contraproposta", disse calmamente. "Estamos dispostas a comprar o imóvel." Henrique riu, surpreso. "O imóvel não está à venda." "Tudo está à venda pelo preço certo", respondeu Laura. "E acredito que nossa oferta é bastante generosa, considerando o estado do imóvel quando assumimos." "De onde viria o dinheiro?", perguntou Henrique, ainda divertido, mas agora com um toque de curiosidade. "Tenho algum capital pessoal", respondeu Laura, "e temos investidores interessados." Fabiana observava a filha com admiração. A Laura, que conhecia de telefonemas apressados e visitas relâmpago, parecia uma criança comparada a esta mulher confiante.
negociando termos comerciais como se tivesse feito isso a vida toda. Bem, na verdade, ela havia feito isso a vida toda, percebeu Fabiana. Só não para benefício próprio. A reunião terminou sem uma resolução definitiva. Henrique prometeu considerar a oferta, claramente abalado pelo rumo inesperado da conversa. No caminho de volta à padaria, Fabiana finalmente perguntou: "Que investidores são esses que você mencionou?" Laura sorriu. "Ainda estou trabalhando nisso, mas tenho contatos e economia suficiente para dar um bom sinal se chegar a isso." "Você realmente quer fazer isso? Largar sua carreira para ajudar sua mãe velha a administrar uma padaria?" Laura parou na calçada, virando-se para encarar Fabiana. "Mãe, você tem ideia do que construiu aqui? Não é apenas uma padaria, é um centro cultural, um ponto de encontro comunitário, uma escola de tradições, e sim, também é um negócio potencialmente muito lucrativo. Ainda assim, passei 15 anos em uma sala sem janelas fazendo relatórios que ninguém lê sobre produtos que ninguém realmente precisa", continuou Laura. "Aqui vejo pessoas saindo genuinamente mais felizes do que entraram. Vejo você ensinando Clara e Rogério, preservando conhecimento que de outra forma poderia se perder. Vejo algo real, tangível, com propósito." Fabiana abraçou a filha ali mesmo, na calçada movimentada, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Vamos chegar atrasadas para a aula de pães de fermentação natural", disse finalmente, enxugando os olhos. Laura riu. "Acho que os alunos vão esperar pela famosa vovó padeira que xinga." 1 ano após sua aposentadoria forçada, Fabiana estava novamente cercada de jovens ávidos por aprender, mas agora em seus próprios termos, ensinando habilidades que valorizava, compartilhando conhecimento que considerava precioso. A padaria herança da Fabiana havia se transformado. A pequena loja original agora conectava-se ao imóvel adjacente, que Laura havia discretamente adquirido 3 meses antes, prevendo a expansão. O espaço adicional abrigava uma cozinha de ensino, onde Fabiana oferecia aulas para todos, desde crianças até idosos. O mural restaurado da padaria original havia sido complementado por um novo, retratando 3 gerações de mulheres trabalhando lado a lado. Rogério, o neto que agora estagiava regularmente entre os períodos acadêmicos, havia contribuído com o design. Clara gerenciava o marketing e desenvolvera uma linha de kits faça em casa para as receitas mais populares, completos com vídeos instrucionais estrelados por Fabiana. Laura coordenava o lado comercial com a precisão de uma executiva corporativa, mas com a paixão de quem está construindo algo para a posteridade. Quanto a Henrique, após semanas de negociação tensa, ele acabou aceitando um meio-termo. Vendeu o imóvel original para Laura e Fabiana, mas tornou-se sócio minoritário do empreendimento expandido, reconhecendo que era melhor ter uma participação menor em um negócio florescente do que arriscar perder tudo para concorrentes. A rede nacional, que ameaçara abrir do outro lado da rua, acabou desistindo após uma análise de mercado que indicou forte lealdade comunitária à padaria de Fabiana. Em vez disso, abriram em um shopping center nos arredores da cidade. Durante a cerimônia de inauguração do espaço ampliado, Fabiana ficou em silêncio enquanto o prefeito fazia outro discurso. Seus olhos percorreram o ambiente, observando seu filho Gabriel conversando animadamente com um fornecedor local de farinhas orgânicas. Rogério, explicando as diferenças entre fermentações para um grupo de estudantes. Clara, filmando tudo. Com seu inseparável celular, Laura verificando discretamente se tudo estava em ordem. Uma repórter aproximou-se, microfone em punho. "Senhora Fabiana, como se sente ao ver seu negócio crescer assim, especialmente tendo começado, bem, numa idade em que muitos já estão aposentados?" Fabiana sorriu, lembrando-se da jovem professora, que a substituíra das palavras cruéis na festa de aposentadoria.
Idade é só um número. O segredo é nunca parar de aprender ou de ensinar. Quando finalmente chegou sua vez de falar, Fabiana foi breve. Agradeceu à comunidade pelo apoio, à sua família pela fé renovada, aos alunos pela curiosidade. Pegou a tesoura cerimonial e, com Laura e Clara ao seu lado, cortou a fita da cozinha de ensino recém-inaugurada. Este espaço não é apenas meu, declarou a voz firme. É nosso. É um lugar onde o passado e o futuro se encontram, onde tradições são honradas e renovadas, onde ninguém é velho demais para começar novamente ou jovem demais para apreciar o que veio antes. Naquela noite, após todos os convidados partirem, Fabiana permaneceu sozinha na padaria por alguns momentos. Tocou o mural original, as cores agora vívidas após a restauração cuidadosa. Imaginou sua avó Elisa fazendo o mesmo gesto décadas atrás. Consegui, vovó, sussurrou. A padaria da família está de volta. Ao apagar as luzes, Fabiana não sentia o peso dos seus 68 anos. Sentia apenas gratidão pela chance de reinventar-se quando todos diziam que era tarde demais e empolgação pelos muitos capítulos ainda por escrever. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.